Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre marcação a mercado em ativos de renda fixa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, o vídeo de hoje sobre marcação a mercado em ativos de renda fixa, ele foi uma sugestão do Leonardo Oliveira, e está estudando, a sugestão dele foi por conta de uma pergunta, ele está estudando FIINFRA, e ele gostaria de saber o seguinte, né? Eu posso dizer que um aumento da NTNB, né, que no caso aqui seria a taxa, né? Um aumento da taxa da NTNB causa a redução do VP dos fundos de infra? E o inverso também é verdadeiro? Pensando no fundo de infra e sua taxa média de carteira, debêntures incentivadas e IPCA+. Ou seja, o aumento de taxa da NTNB, né, vai ter a marcação a mercado das debêntures incentivadas, no caso aqui IPCA+, teremos redução da taxa média da carteira. Não, quando você tem um aumento da taxa aqui da NTNB, você tem, né, um aumento da taxa também, né, dos outros ativos. Esse aumento de taxa dos outros ativos, né, que é a marcação a mercado, porque para você ter um aumento de taxa no ativo que já foi emitido, você tem uma taxa mais alta, você tem que derrubar o preço. Então, para você ter taxas maiores, né, você tem que pagar um preço mais baixo nesses ativos. Aí ele pediu, pode fazer um vídeo sobre esse assunto? E aí eu vou fazer um vídeo aqui, elaborei um vídeo rapidamente. Essa pergunta dele aqui foi do nosso grupo de Telegram, você encontra o link para o grupo de Telegram aqui embaixo, né? E se você quiser contribuir com o grupo lá também, tem pessoas investidores um pouco mais velhos que o meu público, né? Um público um pouco mais idade, então o pessoal se respeita bastante, né? É um grupo sério, tá bom? Então aqui a gente fala correlação inversa sobre preço e taxa. Isso aqui é uma figura, né, que está lá no site do Tesouro. Ele explica o seguinte, ó, aqui a gente tem um título que lá no final ele vai te pagar R$1.000, tá bom? Então você vai receber esses R$1.000 aqui lá no final. Se você tem uma taxa de 9,15, né, digamos aqui que a taxa agora está 9,15, e tem 900 dias úteis, né, esse título hoje ele vale R$735. Por quê? Porque se você pegar esses 735, colocar esses 905 dias úteis, né, nessa fórmula aqui embaixo, né, que é 1.000 dividido por 1 sobre taxa elevada, né, ao DU sobre 252, né, com os dias úteis, quantidade de dias úteis que faltam para o vencimento. Então, se você colocar esses dados aqui nessa fórmula aqui embaixo, você vai achar o preço aqui, R$735. Se essa taxa aqui ela aumentar, ela for para 10, para 11, para 12, o preço, né, do título tem que ser outro. Por quê? Porque para ele render 12, ou no final vai ser 1.000, ele não pode valer 735, vai ter que ser 600 e pouco, né? Vai ter que ser um outro valor, vai ter que cair o preço. Quando a taxa cai, o inverso é verdadeiro, né? A taxa agora está 9,15, o título está 735 para chegar no 1.000. Se a taxa agora cai para 8, por exemplo, esse preço desse título aqui sobe, porque vai ser, sei lá, 780, 800, estou chutando aqui o valor. Por quê? Porque agora, para ele chegar nos 1.000 daqui a 900 dias úteis, né, com a taxa mais baixa, o valor dele tem que ser maior. Então é isso, né? Toda vez que você olha aqui na fórmula, o preço está aqui e a taxa está embaixo, está lá no denominador. Então, quanto maior a taxa, menor o preço. Quanto menor a taxa, maior o preço. Então, são inversamente relacionados aí. E aí eu coloquei uma figura aqui, né, que é o preço da curva e o preço do mercado. Então, se você pegar um título e você não vender, lá no final, ó, tá vendo que as duas retas, a reta essa reta aqui, essa reta mais ou menos torta aqui, né, que ela está fazendo uma curva, lá no final ela se encontra, ou seja, vai valer 1.000. Né, você vai receber esse 1.000 aqui no final. Só que no meio do caminho, você tem essa variação de taxa. Então, quando você vê esse azul, ele chama de marcação na curva, né, o preço da curva. Todo dia vai subir um pouquinho até você chegar nos 1.000. Esse outro verde aqui é o preço da marcação a mercado. Então, o que aconteceu aqui? Está vendo que ele ficou mais baixo aqui nesse primeiro setor aqui? Ele ficou mais baixo, ele caiu. Então, se o preço aqui caiu, né, é porque a taxa subiu. A taxa subiu, o preço cai. Aí o título ele fica mais barato do que ele seria, né, se fosse marcado na curva. O contrário é verdadeiro. Depois de fevereiro de 2023, né, o preço aqui ele ficou mais alto do que o preço da curva, porque a taxa caiu. Então, a taxa caiu, o preço ele sobe. Então, são inversamente proporcionais. Isso aqui funciona com título público, e o título público influencia, né, os títulos privados também. Então, os ativos de renda fixa de crédito privado, eles possuem spread para os títulos públicos.
ter lá, né, um ativo de FIINFRA, né, uma debênture incentivada. Digamos que agora a gente está com a taxa de 6,5 ali no Tesouro e ele foi emitido com 8,5 de taxa. Então ele tem um spread, né? O Tesouro ele é seco, né? É o 6,5 ali, e o debênture incentivada ela é emitida com uma taxa um pouco maior. Mas ela vai sofrer as mesmas variações. Se você tem a queda da taxa, você tem aumento do preço, você tem aumento na taxa, você tem diminuição do preço do título. Tá? Então a marcação a mercado é isso, né? Você vê essa variação do seu título ali conforme varia a taxa. Tá? Então, as taxas do Tesouro Direto ela influencia o crédito privado. Né? Tudo é precificado a partir do risco-free, que é o título público. Quando você tem uma abertura da curva, você tem a queda no preço. Né? A abertura da curva a taxa fica mais alta lá na frente. E quando você tem o fechamento da curva, ou seja, a taxa lá na frente, que as pessoas acham que vai ser, ela fecha, você tem aumento nos preços. Então, o juros futuro também influencia a bolsa, né, que é o risco percebido, aumenta e diminuição de prêmios exigidos. Então, a bolsa de valores também, a questão de juros, ela acaba influenciando também muito os ativos de bolsa de valores. Aí aqui a gente tem a estrutura de juros aqui, né, era de 2015 e esperado para 2018. Então, 2015 a gente está naquela questão da crise e tal, né, teve uma subida de juros aqui, e o que se esperava, né? A taxa de um mês atrás, essa amarela, eles esperavam que lá em 2018, isso aqui estava em 2015, esperavam que lá em 2018 a taxa seria 12,78. Aí teve um aumento aqui de taxa de juros, percepção de risco, aquela coisa toda, eles acharam que ia para 13,84. Aí uma semana depois, eles falaram, não deve ficar em 13,84 não, eu acho que as coisas vão melhorar, foi para 13,64. Então é uma expectativa média de mercado, né, que eles vão tendo ali quando vai passando. Então eles olham lá para frente e tentam ver o que vai acontecer aqui, né, lá na frente, no juros futuros, de acordo com o que está acontecendo com o governo, eles vão precificando esses juros lá na frente. Tá? Normalmente erra e erra longe, né, como a gente às vezes erra perto, às vezes erra longe, né, mas muitas vezes erra longe. Essa aqui foi a de 2021 para 2024, eles achavam que aqui ia estar entre esses valores aqui. Né? Então, primeiro, a taxa de um mês atrás foi para 6,26, né? E lá em janeiro de 2021, quando a gente estava com a taxa de juros bem baixinha, lá em torno de 2, eles achavam que ia estar em 6,26 aqui em 2024, né? O juro futuro. Não bateu nem perto, né? Aí a taxa de uma semana depois caiu para 6,15 e depois ela caiu, né, para 5,49. Então estavam percebendo um risco, né, menor. Então a curva ela foi fechando. Esse fechamento de curva aqui, a diminuição de taxa aumenta o preço do título. Tá? Então o que acontece na sua conta com esse tipo de coisa? Se há queda no preço dos títulos, né, o seu saldo na corretora vai cair. Então você teve aumento da taxa, você tem a queda no preço. Aí quando você vai olhar seu saldo lá na sua conta, o seu saldo ele vai estar menor, né? Que essa é a marcação a mercado, aí a pessoa assusta. Então, bolsa de valores acontece isso, com títulos que tem marcação a mercado acontece isso. Se houver valorização do título, o seu saldo, né, também lá na corretora vai subir. Aí você fica feliz. Opa, não, meu saldo subiu, beleza. Só que é o seguinte, esse saldo na corretora, ele não é nem ganho nem perda, né? Só se você vender. Se você subiu o seu saldo, você não vendeu, né? Não adianta ficar feliz. Caiu o seu saldo, você não vendeu, né? Não adianta ficar triste. Então é só marcação a mercado e muda muito essas expectativas de mercado, né? Se você mantiver os seus títulos até o vencimento, você vai receber a taxa contratada. Né? Então, que é aquela marcação ali na curva. Levou até o vencimento, nem olhou essa variação aí que teve, né, durante o período de mercado, você vai receber exatamente a taxa contratada. Mas sim, a resposta da pergunta é sim, né? Os títulos públicos, as taxas de título público aumentando, vai derrubar o preço do título público, vai derrubar também o preço do título privado, né? O valor patrimonial ele vai ser marcado para baixo. Cada corretora tem, cada administradora, né, ela tem um manual de marcação a mercado e que ela faz, muitas delas fazem correlação, né, ao spread para CNTNB, são títulos equivalentes, de duration equivalente, né, que é o mesmo vencimento, tá bom? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Né? E aí, já conhecia essa estrutura de taxa de juros? Já sabia como é que ela mexia, tanto com a renda fixa quanto com crédito privado, né, renda fixa de crédito privado? Deixa um comentário aqui que eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.